Bem, vamos ver se é desta. Estamos a começar com 3 minutos de atraso. Eu quero pedir desculpa a Vossas Excelências, mas como já percebeu ainda agora, não é da minha responsabilidade. De vez em quando há aqui problemas de telecomunicações e é difícil conseguir pôr tudo no ar a tempo e horas. Está com a cor do dinheiro do dia 10 de março do ano de graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como todos os dias, a esta hora, estou aqui para analisar a situação política e económica em Portugal e lá fora. Ora, para onde é que eu quero começar hoje? Antes de mais, quero começar a fazer o disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis, como eu costumo dizer, de que muito se orgulha, e eu não estou aqui a fazer frete nenhum porque ninguém pediu para dizer isto. Ora, o que é que isso permite a si? É que se for ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional escreve Camilo e habilita-se um desconto de 10%, ok? Está feito o disclosure. Vamos lá à agenda de hoje, onde eu vou tentar fazer duas coisas. Em primeiro lugar, explicar-lhe o que é que pode acontecer com este disparo do custo de energia. Não é só a iminência de falências, é mesmo a possibilidade de havermos uma recessão, já vamos, não é recessão, é recessão, já vamos a isso. E por outro lado, explicar-lhe uma situação que ficou pendente há 2 semanas, mas só ontem é que se concretizou e já vai ver porque tem a ver com a situação do novo banco e com o pedido de mais capital por parte da instituição. Mas antes de mais, vamos ao período de ordem do dia e vamos começar por onde? Lembrar-lhe um facto que eu falei aqui há dias, salvo erro na segunda-feira, quando lhe disse que este disparo do custo dos combustíveis ia ter impacto sério a outro nível, não é só na gasolina, digamos assim, no gasóleo que nós consumimos nos nossos carros e também não apenas no gás. Ia ter consequências seríssimas para o transporte aéreo. O mesmo é dizer, ia ter consequências seríssimas para a nossa transportadora nacional, também conhecida por TAP. Ora, lembra-se que falei aqui que os preços iam subir. Sabe qual é o preço, qual é o aumento que já se registra no jet fuel? É assim que se chama. 43%. Ouviu bem? 43%. Pergunta, o que é que você acha que acontece a uma transportadora, sobretudo se ela já estiver com as contas desequilibradas, aliás, não é só as contas, é o capital que está desequilibrado, parte da TAP, quando você tem um aumento do jet fuel de 43%. Eu já sei que os mais sabedores e até alguns espertinhos vão aparecer e dizer assim, Camilo, as empresas fazem hedging, não é? E, portanto, criam uma espécie de seguro contra aquilo que é a variação de preços. E no caso da TAP, isso também foi assegurado. Primeira questão. Não é verdade que esse seguro tenha sido feito para o ano inteiro no caso da TAP. Ok? Salvo erro, é o ECO que diz que o seguro abrange apenas o primeiro semestre. A segunda questão é que estes seguros não cobrem tudo, o que significa que uma parte daquilo que é o custo extra de combustível que as empresas têm de fazer é suportado pela própria empresa. Bom, suportado pela própria empresa, o TANAS, desculpe uma expressão. Isto é sucessivamente repercutido junto dos consumidores, ou de quem acaba por precisar do transporte aéreo, que são os consumidores. Bom, mas como nestas situações nem tudo consegue parar aos preços dos bilhetes, eu vou-lhe garantir uma coisa, isto vai mesmo ter impacto significativo nas contas da TAP, sobretudo se, como eu costumo dizer, este problema dos combustíveis for um problema estrutural e a tendência para a subida de preços se mantiver, mesmo que não fique no pico onde ela está. Mas já agora, quero alertar as pessoas para uma coisa. O que é que, se você olhar para o mercado dos combustíveis, nas últimas 2 semanas, já tinha havido uma subida significativa, mas essa subida não parou. Ora, era expectável que tivesse parado face àquilo que é o impacto que neste momento já teve no mercado, mas não parou. E não parou porquê? Por causa de um facto que não referi aqui ontem, que foi os Estados Unidos também entraram nesta guerra e já disseram que, nesta guerra quer dizer, guerra comercial, e já disseram que vão parar de importar petróleo, ou seja, crude, da Rússia.
Você dirá, mas isso é significativo? Não. Os Estados Unidos têm uma porcentagem muito pequena daquilo que é a importação de óleo, de petróleo da Rússia, mas que faz diferença, faz. Ainda para mais, porque houve aqui ontem espectadores que vieram colocar a questão. Está bem, mas no caso do petróleo não é possível nós irmos buscar outros países que entretanto tinham uma espécie de idle de produção, ou seja, estava ali paralisada. Em alguns casos sim, noutros não. Então vamos dividir as coisas em duas situações. Onde é que é possível? Os países que mantiveram a sua capacidade produtiva, sei lá, por exemplo, o caso do Irão, que estava sujeito a sanções, mas tem a capacidade produtiva, não é intacta, mas uma boa parte é intacta. Mas há outros países como a Venezuela que desinvestiram fortemente nos últimos anos, não só porque não tinham dinheiro, mas que as próprias companhias internacionais começaram a sair da Venezuela. Não, esses não têm a possibilidade de fazer isso. Bem, mas há aqui uma coisa muitíssimo importante, é que no petróleo ainda se consegue andar pelo mundo a tentar colmatar uns 1 milhão aqui, 2 milhões ali, 5 milhões no total, que é aquilo que pode ser o problema que os Estados Unidos vai criar com a Rússia, mas ainda é possível resolver o problema. Onde é que não é possível? No gás. Porque no gás a capacidade instalada está praticamente toda utilizada. Mais, porque uma parte do gás que é produzido depois é liquefeito e é transportado para várias zonas do globo. Qual é o drama? É que há países e regiões que não têm terminais para gás liquefeito, ou os que têm não chega. E portanto, como dizia ontem o analista salvo erro inglês, são precisos 125 navios daqueles grandes, não é? Para transportar, para resolver urgentemente o problema de qual é a substituição que a gente faz do gás que vem da Rússia. Diga-me uma coisa, você encontra logística para despejar de um momento para outro 125 navios destes? Não encontra, pois não. Daí o receio que a gente começa a ver por parte da Alemanha e por parte da Holanda de, espera aí, não é possível cortar isto já. Portanto, você tem aqui um problema. É que é provável que o aumento dos custos se mantenha. Aliás, se você for olhar para os números, e às vezes dá um certo jeito à idade nestas coisas, ou então ter estudado economia já há uns anos, se você for comparar aquilo que se está a passar neste momento com outros dois momentos importantes na vida do petróleo, dos últimos 50 anos, começa a tirar conclusões. E são conclusões interessantes. Então vamos lá ver. Nos últimos 50 anos, quais foram os marcos importantes no comportamento do petróleo e no mercado de petróleo? Houve 3 momentos importantes. Este que estamos a viver agora, o outro, 79-80, foi o segundo choque petrolífero, e o outro em 1973. Há muitos portugueses que se lembrarão disso, porque nós fomos afetados por causa do embargo nessa altura. Ora, estes 3 factos permitem-nos começar a olhar para trás e dizer assim, bom, se calhar estamos a assistir a uma repetição daquilo que se deu nessa altura. E por isso é que não é de excluir que esta brincadeira continue a subir e que nós possamos falar mesmo em recessão. Mas eu queria deixar depois esta questão da recessão, porque é uma pergunta que eu faço, que é a grande pergunta do momento é esta. Será que esta movimentação que começamos a assistir no mercado dos combustíveis, da energia em geral, pode ter um impacto mais significativo e, inclusive, acabar por afetar aquilo que é o comportamento das economias? Isso é uma evidência. Não vamos conseguir fugir a isto. Mas há uma outra pergunta, que é, será que isto vai só por tirar um ponto e meio, como está a dizer a Comissão Europeia do Crescimento Económico, ou isto vai dar um pulo em termos de efeito e nós termos, no final de contas, uma recessão? Essa é a grande pergunta. Eu vou tentar analisar os números hoje e amanhã voltarei a isto com mais detalhe. Bom, segundo ponto, ou terceiro ponto, descontos nos combustíveis. Eu não sei se já reparou, está hoje na manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios, fazendo as contas, que foram umas contas muito por alto que eu fiz aqui ontem, de cerca de 2,5 a 3 cêntimos no desconto no gasóleo, com aquele desconto que o Governo introduziu, e cerca de 2 cêntimos da gasolina para a semana. Parece que se começa a formar uma certeza, e eu vou ver isto, vou isto aqui um bocadinho, que no próxima semana podemos voltar a ter um aumento significativo do que são os preços. Portanto, numa semana poderemos estar próximos de acumular cerca de quase 30 cêntimos de subida só no preço de cada litro de gasóleo. Bom, tudo somadinho, sabe qual é o máximo desconto, que aquele desconto nos impostos que o Governo anunciou, o Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado dos Impostos anunciaram esta semana? 1,7%. É bastante, não é? Bom,
Por aqui, está na Manchete do Jornal de Negócios, está lá um artigo que você pode analisar nessa matéria. Por aqui você pode perceber qual é o impacto que os impostos dos combustíveis têm naquilo que é a receita fiscal do Estado. E se você for consultar a proposta de orçamento do ano passado, que eu ainda esta semana lhe fui buscar este exemplo por causa da questão da receita fiscal, você tem mais ou menos 3 mil milhões de euros, até mais do que isto, de previsão só destes impostos. Portanto, está a ver como é que o Governo precisa como de pão para a boca destes aumentos. E, portanto, nunca vai haver aqui grandes reduções, embora o Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado dos Impostos se esforcem por passar a imagem de não se preocupem, que o Governo vai agir, o Governo vai ajudar, o Governo vai fazer isto, o Governo vai fazer aquilo. O Governo não vai fazer nada, porque o Governo não pode fazer, porque está habituado a gastar. E, portanto, se está habituado a gastar, é preciso de receita. Não pode ir à dívida, porque nós já temos uma dívida muito elevada e temos os mercados a espreitar por cima de nós. E, portanto, o que estes senhores vão fazer é disfarçar uma coisinha aqui, disfarçar uma coisinha ali, e você vai ver que depois aqui nos combustíveis vai acontecer o mesmo que aconteceu noutras áreas, nomeadamente durante a pandemia, cria-se uma linha de crédito aqui, cria-se uma ajuda ali e outra acolá, e você nunca, depois ninguém vai fazer contabilidade. Então quanto é que aquilo deu? Então já esgotaram? Então, percebe? É anúncio sobre anúncio para tentar disfarçar a situação, ou seja, comer-lhe as papas na cabeça, como costuma dizer em linguagem popular. Bom, ponto seguinte, os combustíveis vão subir de novo na próxima semana, isto é uma certeza, ok? Você pode ter a certeza disto. E não sou eu que o digo. Ouça o Secretário de Estado dos Impostos ontem, em entrevista à CNN de Portugal. Vai haver um aumento de preços, ou melhor, aumento dos combustíveis não será pequeno. Isto está entre aspas. Não fui eu que disse, foi o Sr. Dr. António Mendonça Mendes. Bom, isto é um eufemismo, não é? Porque se nós contabilizarmos os 15 cêntimos desta semana, no gasóleo, 12 cêntimos na gasolina, e na próxima semana ainda não se sabe, mas poderá ser da ordem dos 12 cêntimos também, ou 13, isto é uma subida impressionante, não é? Que nós nunca experimentámos em momento nenhum nas últimas décadas. Ora, olhar para isto e utilizar eufemismos e passar para os portugueses a imagem de que está tudo bem é uma irresponsabilidade, percebe? Não há outra forma de explicar isto. É uma irresponsabilidade. Sabe porquê? Porque isto vai ter, ou melhor, já está a ter, mas vai ter um impacto significativo na economia, e não é só nas famílias, é nas empresas, e algumas empresas são empresas importantes em certas regiões, e, portanto, o que o Governo devia estar neste momento a fazer é dirigir-se ao país, eu já disse isto aqui, ando a dizer desde a semana passada, de forma responsável a explicar qual é o problema e o que é que nós precisamos de fazer. E a última coisa que o país precisa, aliás, em matéria do meu artigo do Jornal de Negócios de hoje, é que andem para aqui a dizer que está tudo bem, não é? Que nós vamos dar uma ajuda aqui e o Governo está preocupado com as empresas e vai ajudar. Não é a mensagem certa, percebe? Uma das coisas que eu costumo dizer há muitos anos, como analista, é isto. De cada vez que nós temos movimentos sísmicos na economia, nós temos de passar para as famílias e para as empresas uma mensagem. Atenção, é melhor prevenir do que remediar. E prevenir é levar as pessoas a tomarem medidas já. Não é daqui a quando já a desgraça estiver instalada, percebe? Ora, é exatamente isso que o Governo está a fazer. Bom, segundo ponto, ainda nesta matéria, o próprio Governo já descobriu isto. Porque o Ministro, e não só, e o Primeiro-Ministro já tiveram conversas com gente do setor. E isto eu sei porque me foi passado ontem amplamente pelos stakeholders do setor. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Secretário de Estado dos Impostos já foram informados que na próxima semana vai haver um aumento significativo de novo. Daí aquela pressa com que o Primeiro-Ministro, antes de ontem, resolveu correr a fazer aquela conferência de imprensa. Tal como na sexta-feira já tinham sido avisados e, portanto, o Sr. Ministro das Finanças mais o Sr. Secretário de Estado dos Impostos resolveram fazer aquela brincadeira de anunciar não sei quantos do autovoucher e da Abo4. Bom, meus senhores, não vale a pena estas jogadinhas. O Governo tem de olhar para isto, perceber que é uma situação estrutural e tem de ser honesto com o país. O difícil, como você já percebeu, é quem passou os últimos 6 anos a vender facilidades, a dizer que estava tudo bem. Ainda há dias anunciavam um déficit orçamental muito abaixo do previsto, já estava a dizer que neste ano ia de 7,3 muito abaixo do previsto, o Sr. Ministro das Finanças já estava a sonhar com um brilharete orçamental no próximo ano, quer dizer, superávit orçamental.
toda esta gente que andou a vender isto e a dizer que estava tudo bem, e o governo tirou o país da austeridade, não sei das quantas, e isto é austeridade, percebe? A subida de preços, em geral, que se chama inflação, e a subida de preços dos combustíveis é austeridade. Os portugueses já estão a viver pior. E, portanto, estar a passar para o país a mensagem de que nada mudou e está tudo bem é uma grande irresponsabilidade. Bom, vamos ao segundo ponto. O primeiro é a história da recessão. Vamos analisar isto com mais detalhe amanhã. Mas vamos para outro assunto, grande assunto desta semana. O novo banco apresentou ontem as contas, ganhou 189 milhões de euros em 2021. Mas, ao mesmo tempo, anunciou que vai entregar ao Fundo de Resolução um pedido para receber mais 209 milhões de euros. Se você for olhar para aquele saquinho que foi criado, 3,89 mil milhões de euros, quando foi da privatização do novo banco, em novembro de 2017, já está quase tudo esgotado. Você poderá dizer, isto está a cair no cima do contribuinte e do consumidor. É verdade que está. Mas o problema aqui não está no novo banco. O problema aqui está na forma como nós vendemos o novo banco. Portanto, quando o Estado português, representado pelo Governo, faz um acordo com os acionistas do novo banco, tem de o cumprir. E, portanto, até agora não tem feito mais do que cumprir isso, embora ande para aí a fazer figurinhas de não sei quantos, a inventar zangas com o novo banco, os acionistas do novo banco, só para o inglês ver. Não é? Que foi uma especialidade do Sr. Primeiro-Ministro e também do anterior Ministro das Finanças, que foi quem vendeu o novo banco. Bom, agora vamos a esta questão. Porquê é que o novo banco vai pedir mais 209 mil... Perdão, lá estou eu com os 209 mil milhões de euros. Os tais 209 milhões de euros. É muito simples. Os rácios de capital, que são uma espécie de almofada para proteger a atividade do banco, nomeadamente junto dos seus clientes, tem de estar nos 12%. Ora, está nos 11,1%. Estes 0,9 pontos percentuais correspondem a 209 milhões de euros que têm que entrar no capital do novo banco. E os acionistas de gestão entendem que como o contrato de capital contingente, que foi aquilo que foi feito a quando da venda do banco, prevê que este rácio de capital tenha de estar permanentemente nos 12%. Bom, e portanto, como ainda está em vigor o acordo do Estado com o novo banco entende que deve ir pedir ao Estado ou ao Fundo de Resolução, como você quiser, tudo a mesma coisa, estes 209 milhões de euros. A notícia apareceu há 2 semanas, salvo ver no Jornal Eco. O Dr. Máximo dos Santos, que é quem gera o Fundo de Resolução, que deve estar com o rabinho a arder, não é? Há muitos meses, picou-se logo e veio dizer, não, nós não achamos que deva ser preciso meter lá dinheiro. Isso tem que meter dinheiro, não somos nós, é o banco. Bom, os acionistas do banco, os outros, nomeadamente a Lone Star. Bem, ontem, eu estava hoje de manhã a ver as notícias, depois do novo banco ter anunciado estes resultados, os tais 189 milhões de euros de lucros, não é? O gestor do banco, António Ramalho, que eu já citei aqui várias vezes, diz não, nós precisamos de chegar aos 12% e, portanto, vamos dizer ao Fundo de Resolução que tem que cá meter dinheiro. O ECO falou com o Fundo de Resolução e a resposta foi esta. SIC. Apesar da insuficiência de capital apurada pelo novo banco, portanto, o Fundo de Resolução reconhece que há uma insuficiência de capital, os dados disponíveis confirmam o entendimento do Fundo de Resolução de que não é devido qualquer pagamento relativamente às contas do exercício de 2021. Mas, na semana passada, o Sr. Ministro das Finanças também já estava com o rabinho quente com esta matéria, e já está há muito tempo, quando foi questionado também esta matéria, já tinha dito que achava que não se tinha que meter lá nada. Bom, como nós temos aqui um conflito, onde é que isto vai ser dirimido? No Tribunal, e no Tribunal Arbitral. A pergunta que você pode estar a fazer, isto é honesto? Faz sentido? É ético? Bom, nos negócios não há um problema de ética, não é? É um problema de contratos e de números. E aqui a questão é, se existe uma insuficiência de capital, que está nos 11,1%, e tem de chegar aos 12%, de quem é a responsabilidade? É só isso que é preciso apurar, mais nada. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a indignar, é isto e aquilo, e não sei das coisas. Eu já vou falar do indignado maior, que se chama Presidente da República, daqui a bocadinho, mas em vez de estarmos com esta conversa toda, o que é importante é dizer assim, meus senhores, quem é que assinou aquela marmelada? É o novo banco que está a impor isto, os acionistas? Não. Os acionistas celebraram com o Estado um acordo, o Estado, representado pelo nosso governo, que nós elegemos, não fui eu, mas enfim, assinou um acordo.
Ora, se o Tribunal entender que esse acordo obriga o Fundo de Resolução a meter lá dinheiro, nós temos que calar a boca. Não vale a pena estarmos a fazer estas figuras como fez o Presidente da República, que veio dizer: eu não estou para aturar mais coisa do género, mais obras de Santa Engrácia, fazendo referência ao convento de Santa Engrácia, como sabe, que é ali na zona da Feira da Ladra, como é conhecida em linguagem popular. Bom, isto é lamentável que o Sr. Presidente da República, que também tem o rabinho quente, venha fazer estas figuras. Porque eu estou-me a marimbar por qual é o estado de alma do Sr. Presidente da República para isto. Eu quero saber se o Sr. Presidente da República, primeiro quer saber o que é que ele não falou em novembro de 2017. Lembra-se dessa conferência de imprensa? Estava António Costa e Mário Centeno. E os dois afiançaram ao povo português que o contribuinte não ia lá meter dinheiro no novo banco, mas depois criaram uma previsão de 3,89 mil milhões de euros. Bom, estes fulanos é que têm que responder. Mais, o Sr. Presidente da República, na altura, calou-se nisto, porque achou que era uma grande solução e não sei das quantas, e agora vem fazer olha, não é nada comigo, sacudo a água do capote e manda aqui uma piada que é para tramar a malta do novo banco e fique bem perante a opinião pública. Isto é lamentável, percebe? Isto é uma péssima figura do chefe de Estado português. Não tem que se meter nestas matérias. E, sobretudo, se havia que criticar, era na altura. Portanto, vir fazer estas figuras ontem, por favor, não. Já me chega o papel deprimente que o Sr. Presidente da República anda a fazer, para ainda para mais se meter nestas matérias com este tipo de comportamento. Bem, eu neste aspecto e nesta matéria só tenho uma coisa a dizer. O Sr. António Ramalho, ontem, na apresentação dos resultados, eu não estive lá, estou à vontade, quando alguém lhe perguntou, então o que é que acha do Sr. Presidente da República? Olha, por uma questão de educação e uma questão institucional não vou comentar. Olha, só posso bater palmas ao António Ramalho. O António Ramalho foi extremamente educado para aquilo que foi o papel de patifaria, é mesmo assim, de patifaria, que foi feito pelo Presidente da República ontem. O Sr. Presidente da República não tem de dizer isto, tem de dizer assim: meus senhores, está um contrato, não está? Eu sou jurista, portanto há um contrato, vamos cumprir o contrato. E se houver dúvidas sobre o contrato, vai a tribunal arbitral. Ainda há pouco tempo o tribunal arbitral deu razão ao Fundo de Resolução e não ao novo banco. Portanto, qual é o receio disto? Pois é a opinião pública, não é? Pois, mas não é assim que se faz negócios de Estado. É bom que nós tenhamos a noção disto. Portanto, não vale a pena que estes estados de alma deixem os tribunais resolver o assunto. E já agora, aprenda-se alguma coisa com isto, que é para não cometer erros no futuro. Foi aquilo que o Governo cometeu quando vendeu o novo banco. Ok? Quis fazer uma figuraça dos diabos na altura e tramou-se, como está a ver. Bom, só mais um pouco sobre esta matéria. Você vai ter vários desenvolvimentos. Porque, como vai ver agora, vai ser toda a gente a querer fugir disto tudo, assumir responsabilidades. Eu espero é que o Tribunal Arbitral decida isto rapidamente, por uma razão muito simples, que é para responsabilizar os políticos que fazem estas brincadeiras, percebe? Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8.400 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que peço sempre, já sabe o que é, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Quanto a nós, ver-nos-emos amanhã, às 8 da manhã. Tenham um grande dia e calma, ainda não chegámos ao fim de semana. Com licença.